Olá, queridos amigos. Com muita alegria, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos na nossa reunião do Centro Espírita Ibirajara. E nós estamos estudando da Lei de Liberdade. Mas antes de começarmos o estudo propriamente, nós vamos ler um pequeno trecho de uma mensagem de Kardec no livro Obras Póstumas, para que a gente possa fazer uma prece inicial. Nos diz assim Kardec: o progresso geral é a resultante de todos os progressos individuais. Mas o progresso individual não consiste tão só no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Não é apenas uma parte do progresso que não conduz necessariamente ao bem, visto que há homens que usam mal do seu saber. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral. Allan Kardec, Obras Póstumas, FEB, está naquele trecho Credo Espírita. Então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus, nosso mestre amigo, que nos ampare, agradecendo a oportunidade do estudo, agradecendo aos bondosos amigos espirituais que nos mantêm ligados ao trabalho do bem através da Casa Espírita, que continua atuante no sentido de nos conectarmos virtualmente. Obrigada, Jesus. Nos abençoe e guarde. Graças a Deus. Então, amigos, o tema de hoje é o conhecimento do futuro. E no Livro dos Espíritos são as perguntas 868 até 872. Como dissemos anteriormente, esse trecho está inserido na parte que trata das leis morais, precisamente da lei de liberdade. E nós vamos fazer, assim, rapidamente, um breve apanhado do que Kardec vem tratando nas perguntas anteriores. Então, é importante a gente entender que a lei de liberdade é uma lei que nos leva a refletir a respeito da nossa maturidade como seres imortais, do nosso papel na sociedade. Porque a lei de liberdade, ela traz alguns componentes que precisam ser cuidados, refletidos, em razão das suas consequências, não é? É muito comum, às vezes a gente até em conversa com os espíritos desencarnados, eles nos trazem a seguinte situação: eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. E a gente leva para eles a seguinte reflexão: realmente, você tem razão, você tem o seu livre-arbítrio, você faz o que quer. Só que atrelado ao seu livre-arbítrio tem a lei de responsabilidade. Então, a cada ato praticado, nós assumimos uma responsabilidade. Se nós praticamos um ato bom, naturalmente que as consequências serão boas. Mas se nós não praticamos um ato bom, nós teremos as consequências daquele ato. E aí a gente lembra até daquele fato que é muito comentado no livro Céu e Inferno, do Jacques Latour, que ele era um assassino. E ele achava que não tinha problema matar as pessoas, porque depois que você morre, acaba tudo. Qual é o problema de você matar? Ele matava para roubar. Então, depois que ele matava, ele roubava e fim, não é? Na concepção dele não ia aí nenhuma responsabilidade pelo ato praticado. Só que, à medida que o tempo foi passando, chegou um dia que foi a vez dele, ele morreu. Só que quando ele morreu, ele se deu conta de que a vida continua, de que existe um mundo que ele não havia cogitado, que é o mundo espírita, é o mundo espiritual.
E ele passou a sofrer terríveis pesadelos, porque ele via os espectros daqueles irmãos todos que ele havia assassinado, perseguindo ele, dizendo que tinham arruinado a vida deles, que tinham arruinado a família deles, enfim. E o Jacques Latour, quando ele aparece, se manifesta, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele começa a narrar os seus terríveis sofrimentos em razão desse tipo de atitude que ele havia praticado a vida inteira. E ele, depois que eles fazem preces, ele começa a perceber o grande lenitivo, o grande refrigério que ele obtém a partir das preces. Ele começa, então, a narrar tudo aquilo que aconteceu com ele, e são depoimentos extremamente úteis para que a gente possa refletir muito em relação a essa questão da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, porque mesmo a gente desconhecendo, a lei se manifesta, não é? Eu não posso dizer assim, eu não sabia. Tá bom, você não sabia, mas você, por não saber, não significa que você está isento da responsabilidade das consequências do não saber. Naturalmente que quem sabe está muito mais comprometido, mas aquele que não sabe também é responsável pelos seus atos, não é? E aí o Jacques Latour começa a dizer que aos companheiros lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que eles contem para todo mundo aquela situação, porque na verdade as pessoas não sabem disso. E quando souberem, vão pensar duas vezes. Mesmo aqueles que queiram praticar esses atos já terão conhecimento da responsabilidade que estão assumindo nessa prática. Daí porque nós precisamos refletir que a nossa vida em sociedade ela está toda atrelada às leis de Deus. Mesmo que a gente não tenha conhecimento claramente dessas leis, nós sabemos o que é bom, o que não é bom. Nós sabemos o que auxilia e o que destrói. Então, esse conhecimento, até porque nós já tivemos inúmeras vidas anteriores, esse conhecimento nos norteia em relação aos atos que nós iremos praticar, selecionando aqueles que realmente irão nos ajudar na construção de um mundo melhor. E se nós não temos essa intenção, se estamos ainda muito atrelados ao orgulho, ao egoísmo, à satisfação dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, futuramente responderemos por isso também. Isso daí é algo inexorável, vai acontecer, não é? Então, a utilização do livre-arbítrio, essa utilização está ligada à questão da lei de responsabilidade. Então, o livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. Isso está no Livro dos Espíritos, não é verdade? Então, a pessoa percebe instintivamente, pelas regras da vida em sociedade, que ela precisa respeitar o direito do outro, que ela não pode invadir o direito do outro. Isso é natural. Cada vez que nós invadimos o direito do outro, nós estamos interferindo e recolhendo para nós as consequências disso. Então, a pessoa percebe os limites da sua liberdade, uma vez que intrinsecamente livre, criado por Deus, será feliz. Para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites.
Então, nós já estudamos que o nosso juiz é a nossa consciência, que tudo aquilo que pensamos e agimos, a nossa consciência irá nos dizer se estamos agindo corretamente ou não. E podemos ter a nossa consciência adormecida, insensível, como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz nos realçam. Mas um dia, aqueles fatos todos virão à tona. E nós iremos, então, responder no sentido de que precisaremos reparar. Esse é o termo, precisaremos reparar todas aquelas faltas, não é? O direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade, como dissemos, ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. As noções de responsabilidade são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais e morais para consigo mesmo e para com o próximo em geral. Então, nós vivemos em sociedade para que a gente possa progredir mais rapidamente. E as leis da sociedade, elas estão todas ligadas a essas relações. As nossas relações como indivíduos, como seres imortais, como espíritos imortais, e também a tudo aquilo que nós estaremos vinculando para o nosso presente, que trouxemos do nosso passado, e que também estaremos utilizando para a construção do nosso futuro. E aí vem as questões que a gente precisa lidar hoje, que Kardec trata a respeito do conhecimento do futuro. Existem pessoas que estão sempre buscando saber o que vai acontecer no futuro. Existem pessoas que, ao invés de viver o presente e de pensarem no futuro como sendo uma consequência daquilo que nós fazemos no presente, querem sempre saber, uma certa ansiedade, uma certa vontade de saber como será o futuro. Quando nós sabemos que o nosso futuro ele será construído de acordo com o que nós estamos fazendo no presente, não é? Nós temos relatos de espíritos bondosos, de companheiros nossos, como, por exemplo, lembramos agora do nosso querido amigo José Raul Teixeira, da obra social Remanso Fraterno, lá em Niterói, em Várzea das Moças, e que o Raul recebeu uma vez uma comunicação do Espírito Camilo, dizendo que ele tinha um trabalho a ser realizado. O Raul psicografa obras mediúnicas, né? Edita essas obras e, através da venda dessas obras, da contribuição de amigos, aquela obra social é sustentada. É um trabalho hercúleo, realmente. E aí o Raul, quer dizer, tudo isso foi antes de existir o remanso, o que, na verdade, o espírito Camilo queria mostrar a ele, que ele tinha essa programação, digamos, porque tudo aquilo que ele fazia era visando o bem do próximo. Então, ele recebeu essa incumbência de organizar essa obra social. E ele fez isso junto com companheiros e tal, e os espíritos disseram que ele teria mais 10 anos de vida. E ele realizou, né? E ele contou, depois de 10 anos passados, que ele não perguntava mais nada, porque ele não queria nem saber quanto tempo mais ele teria, porque a espiritualidade superior sabia bem o que seria melhor para ele. E ele ficou tranquilo. Então, uma consciência em paz, alguém que está cumprindo com algo
meritório, e com isso ele deu prosseguimento à sua vida. Então, por que nós precisamos saber, ou devemos saber, ou queremos saber o que vai efetivamente acontecer no nosso futuro? Aí Kardec pergunta assim: pode o futuro ser revelado aos homens? E os espíritos superiores respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, se nós tivermos que saber alguma coisa, nós saberemos. Mas para que a gente vai ficar buscando saber disso, não é? Consultar o futuro, querer saber o que vai acontecer. Será que isso nos traz alegria, ansiedade? Que tipo de situações isso pode provocar na nossa vida? Por exemplo, se a gente sabe que vai receber, descobre que vai receber uma herança, isso é Kardec comentando aqui, e aí você fica naquela expectativa, talvez até vibrando para que aquele que é o detentor daqueles valores, que ele desencarne logo para que ele passe aquela herança para você. Isso não é saudável. Você, no final, você está querendo interferir num processo natural. Então, o melhor é que a gente siga com a nossa programação. E se nós estivermos efetivamente fazendo algo de bom, nós sabemos que muitas vezes nós vamos ter a nossa vida terrena prorrogada, porque aquilo que nós estamos fazendo está beneficiando outros corações. Então, se é algo que vai nos trazer, vamos dizer assim, como ser, e aí, de repente, o que eu vou fazer com aquela herança? Eu vou viajar. Quer dizer, eu vou satisfazer o meu egoísmo, o meu orgulho, mas eu não tenho dentro de mim algo em que eu realmente vá viajar, vá fazer isso, mas que também possa compartilhar, possa levar o bem-estar a outros. Então, é algo assim que não vale a pena. É o que nós estamos depreendendo dessas respostas. Aí Kardec diz assim, na 869, com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Então, qual é a finalidade de nós não sabermos o nosso futuro? E os espíritos dizem, se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Quer dizer, muitas vezes somos nós mesmos. Se nós temos, por exemplo, um tipo de vida que não é saudável, nós estamos preparando o nosso futuro para um futuro de doenças. E isso, quem tem um pouco de discernimento sabe identificar. E é uma questão mesmo de maturidade emocional, enfim, identificar que aquela forma infantil de proceder não é uma forma que é como se a pessoa realmente não soubesse que nós somos responsáveis por nossa própria vida, né? Aquele escritor Richard Simonetti, a gente leu há pouco tempo um caso muito interessante a respeito disso, que o Simonetti trata, que é o seguinte: um casal e o marido viajava muito a trabalho. E a esposa, então, ela teve um sonho
E ela já tinha tido esse sonho antes, mas como se ela não tivesse visto o sonho até o final. E aí ela diz para ele: meu filho, você precisa realmente viajar hoje? Eu vi um acidente horrível de carro. E você hoje precisa não viajar, não vá de carro. Enfim, depois de várias situações, ela convence o marido a que o marido não fosse de carro, porque ele ia de carro, mas ele diz assim: mas eu preciso de carro. Ele ia com outros colegas e eles revezavam, né? Faziam uma vaquinha lá, dividindo despesas, enfim. Até que ele consegue conversar com os colegas e convencê-los de que naquele dia ele não iria de carro, porque a esposa ia ficar muito apreensiva e tal. Os colegas aceitam e eles vão de ônibus. Eles vão de ônibus e no meio da estrada, o que acontece? Acontece um acidente, o ônibus vira, né? Capota, e naquela situação todos ficaram bem, mas ele desencarnou. Então, indo de carro, indo de ônibus, aquela situação estava programada para ele desencarnar daquela forma, e a gente não pode dizer que isso seja ruim, seja bom. São situações de experiências que nós vamos vivenciar, que vão nos trazer, vamos dizer assim, uma quitação com situações anteriores da nossa vida. Se não tiver que acontecer, a gente não vai passar por aquilo. Mas como era um fato que estava realmente programado e que certamente ele já havia tomado conhecimento desse fato antes de reencarnar e que isso já estava, vamos dizer assim, acertado, porque desencarnar todos nós vamos, e aí está a fatalidade. Nós já reencarnamos diversas vezes e já desencarnamos diversas vezes, porque o nosso período aqui na Terra é um período breve. Nós somos seres espirituais numa experiência de vida terrena. Então, nós viemos para cá, mas nós precisamos retornar realmente para a nossa pátria de origem, que é a pátria espiritual. A vivência terrena é uma forma realmente da gente acelerar o nosso processo de evolução. E depois retornamos à parte espiritual, e aí a forma com que nós vamos reencarnar, tem uma música da Tia Vilma, até que ela diz, né? O velhinho, o cansado, o quebrado, de alguma forma nós iremos, mas o corpo vai passar por alguma transformação para que o espírito se desligue do corpo. Esse é o processo. Daí porque a necessidade de nós levarmos a vida mais saudável e equilibrada possível, focando o nosso pensamento, as nossas ações no dia a dia, no presente, e não ficar, será que eu vou ganhar na loteria? Será que eu vou ganhar uma herança? Quer dizer, ficar naquele processo de ansiedade, pensando sempre no futuro e deixando de ter atenção com o presente. Vamos aqui a mais uma consideração de Kardec, uma pergunta de Kardec, as considerações dos espíritos são muito interessantes. Aí o Kardec pergunta assim, ele insiste, né, nos seus questionamentos. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Não é? Como o caso desse que nós contamos do sonho. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo porque agiria se lhe não fosse feita a revelação.
Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber, o caso que nós falamos, uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento de cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrestres pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Quer dizer, se a gente tiver que saber, nós vamos saber. Se nós ainda não sabemos, é porque aquilo não vale a pena. Então, não vale a pena a gente ficar querendo consultar sempre, vamos dizer assim, situações onde nós iremos, onde alguém irá nos revelar o futuro. Pode ser até que esse futuro não venha acontecer, não é verdade? Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada apresentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Pergunta inteligentíssima, como todas, né? Então, os espíritos respondem. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Porque passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, aquilo que nós falamos no início, em relação à nossa responsabilidade, ao livre-arbítrio, à lei de ação e reação, é que é importante que a gente consiga entender como é que esse mecanismo funciona, porque assim nós estaremos trilhando a nossa vida da forma mais equilibrada, da forma mais correta, a fim de que o nosso futuro seja sempre um futuro melhor do que aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é a colheita que nós estamos fazendo de um passado que nós já tivemos, não é? E esse passado a gente não tem como alterar, mas a gente tem como alterar o presente, visando um futuro melhor. Nesse sentido, então, é que vale a pena a gente refletir muito nas consequências dos nossos atos, do nosso planejamento, das questões que nos, vamos dizer assim, vêm à mente, para que a nossa opção seja sempre a opção pelo bem. Dessa forma, nós estaremos trilhando, com certeza, um caminho melhor do que já trilhamos em existências anteriores, não é? Então, quando Kardec trata dessas questões relacionadas ao conhecimento do futuro, aqui no
no capítulo 10, da parte 3 da Lei de Liberdade, ele está fazendo com que a gente possa refletir exatamente sobre a nossa, vamos dizer assim, a nossa capacidade de conduzir a nossa própria vida. Isso é fundamental, né? Então, assim, amigos queridos, estamos encerrando esse nosso breve encontro e vamos, então, agradecer a atenção de todos, agradecer principalmente a Jesus, agradecer aos bons espíritos, rogando a todos que nos abençoe, que nos guarde e que nos dê muita força e coragem para continuarmos na presente trajetória terrena. Graças a Deus, Jesus nos abençoe e até nosso próximo encontro. Que assim seja.